Pega a visão do canal do Guerreiro. Neste vídeo, a intenção do canal do Guerreiro é sempre trazer um paralelo do mundo espiritual com o mundo natural, né? E eu quero trazer uma passagem muito interessante para a sua meditação hoje. Está em Gênesis 32, versículo 22 a seguir. A batalha em que Jacó trava com o anjo, né? Querendo a bênção dele. Mas antes de meditar um pouco sobre essa passagem, quero voltar um pouquinho atrás, né? Numa tramóia entre Jacó e Rebeca, houve aquela bagunça, aquela perseguição. Ele tomou posse da bênção de Esaú, que não valorizava. Lembra-se que a primogenitude ele já tinha trocado por um prato de lentilha. E quando Isaac estava doente, ele, em concordância com Rebeca, se passou por Esaú e tomou a bênção que era destinada a Esaú. E deu aquela confusão. Esaú prometeu matá-lo. Ele, em fuga na peregrinação, cansou muito, né? E num descanso dele, ele chegou a dormir sobre uma pedra. E ali ele fez uma aliança com Deus e partiu para Labão. E ali começou uma história, né? Ele, embora fala Jacó como enganador, suplantador, o que eu tenho de tradução do nome Jacó é aquele que veio agarrado ao calcanhar. Mas alguns falam suplantador, enganador, usurpador. Mas enfim, não é esse o foco que eu quero te passar nesse vídeo. E ele passou aquela peregrinação, foi para Labão, onde Labão, como aquilo que você planta, você colhe. Ele acabou colhendo o engano ali. Ele tinha a promessa de Raquel e Labão, numa tramóia, entregou Leia e fez com que ele ficasse 14 anos entre Leia e Raquel. Ficou 14 anos para ter as duas filhas de Labão. E Deus abençoou muito ele, né? Mesmo ele ele tinha feito uma aliança com Deus. E depois ficaram mais ou menos, depois ele trabalhou mais 6 anos, ficou 20 anos com Labão. E chegou a hora que Deus falou: olha, tá na hora de voltar para a tua terra. Mas tinha aquele probleminha com Esaú ainda a ser resolvido, né? E ele, agora já no Gênesis 32, 22, chegando nessa parte, ele pega a família dele, divide em 2 grupos, né? Com medo, porque ele mandou um mensageiro que ia até Esaú e veio a informação que Esaú vinha com 400 homens em direção a ele. E ele ficou apavorado. E ele teve um particular, ele mandou a família dele dividir em 2 grupos e ficou no Val de Jaboque. E no Val de Jaboque, ele teve um confronto com o anjo do Senhor, uma batalha tremenda, né? Ele queria a bênção dele e foi a noite toda aquela batalha. E me dá minha bênção, tem até aquela música, né? Me dá minha bênção para depois subir. Então, foi uma batalha tremenda. E ele conseguiu sair de posse da bênção dele, né? E foi encontro. Após essa batalha, o anjo do Senhor mudou o nome dele, né? De Jacó para Israel, aquele que luta contra Deus. Israel significa aquele que luta contra Deus. E o Vale de Jaboque, aqui eu quero trazer para vocês uma pequena meditação. E o Vale de Jaboque representa a travessia, uma mudança de vida espiritual. E ali ele foi tocado na coxa, né? Alguns dizem ser o nervo ciático, e ele mudou a postura dele, né? E é isso que está acontecendo hoje nas nossas igrejas e com a nossa vida, irmão. A pós-pandemia é o período em que Deus vai fazer uma mudança tremenda, vai ter uma travessia espiritual na vida de muita gente. E é necessário que isso ocorra, é necessário uma mudança de conduta, é necessário que a gente possa entrar em outra dimensão, principalmente aqui no Brasil, entrar numa dimensão espiritual melhor, irmão. Porque, veja bem, o nome Israel, aquele que luta contra Deus, reflete os dias de hoje, porque o povo de Israel luta contra Deus até hoje em relação ao Messias, né? E a igreja de Cristo passou por tantos implantes, tantos enxertos, que tem contendido contra Deus nos propósitos dela. A igreja não é o templo, é eu, é você que somos cristãos. Então eu quero dizer para você, através deste vídeo, Deus, chegou o momento do teu Val de Jaboque. Chegou o momento dessa travessia espiritual na tua vida. Alguns saem com marcas, né? Como esse período de pandemia, algumas dores, né? Mas a vida de muitos serão transformadas de uma maneira sobrenatural, né? Vai ser mudado a igreja de Cristo. Eu creio que nós vamos entrar numa outra dimensão, porque nós estamos atravessando o Val de Jaboque. O Val de Jaboque é uma transição espiritual, é um lugar de travessia. E esse ano de 2020
foi o Val de Jaboque para a igreja no mundo, não é Brasil não, é a igreja no mundo, onde os verdadeiros cristãos estão se fortalecendo e aqueles que não tinham muito compromisso com Deus estão se afastando cada vez mais, com desculpa do vírus e isso. Hoje nós temos uma grande vigília na sede Adebras e é uma coisa impressionante. Ali tem pessoas que estão buscando de uma maneira tremenda, porque se você não chegar cedo, você nem entra. Então esses compreenderam essa transição espiritual e estão buscando Deus de uma maneira incondicional. E qual que é o grande mistério dessa revelação? Esaú estava vindo com 400 homens em direção a Jacó, que já se chamava Israel, e houve um grande concerto, Então, eu não tenho dúvida, Deus fará um grande concerto em muitas famílias, em muitas vidas, e o nome de Jesus será glorificado. Pega a visão do canal do Guerreiro.